Assuma. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e saúdo a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Dá a mão. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Palavra. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Irmãos, essa passagem, o Espírito Santo tocou no meu coração profundamente acerca do que acontece com a gente. Eu não quero entrar dentro da história de Bartimeu, porque há pouco tempo o pastor Cláudio fez uma excelente pregação acerca disso, nos esclareceu muito. E a escola bíblica é fundamental para isso mesmo. A gente peca quando a gente não vem, porque a gente às vezes pensa que aprende sozinho. Não, a gente precisa de acompanhamento. Mas o que o Espírito Santo mostrou para mim é que o que acontece? Os menores, os pequeninos, aqueles que Jesus realmente se preocupa, a multidão, aqueles que têm oportunidade, que têm condição, os impede de chegar. É difícil você ver um pobre chegando em algum lugar. Por quê? Tem sempre alguém, diploma, estuda, não sei o quê, mas Jesus, ele diz não. Ele veio para todos. Ele não veio só para aqueles que... Não, ele veio para todos. Mas para você estar com Jesus, para você desfrutar daquilo que Jesus preparou para nós, com o seu Pai e com o Espírito Santo, é necessário que eu creia. E crer é a coisa mais difícil quando eu penso que eu preciso ter sabedoria. Não. Eu preciso pedir sabedoria para crer. Porque Jesus já fazia a pergunta a todo momento, seja em qual for a circunstância que nós estivermos: que queres que eu te faça? Aí qual é a tua aflição? O que é a tua vontade? Qual é a tua necessidade? A tua necessidade é salvar o teu corpo ou salvar a tua alma? Porque se a gente pensar, a gente não vai salvar nada. Porque é Jesus que vai preparar tudo, inclusive a nossa salvação. Quando ele começou no Calvário. E quando eu abro o livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, eu tenho que tomar vergonha na cara. Porque quando eu reclamo de qualquer coisa, de qualquer doença, quando eu acho que eu sou santo para não receber doença, para não receber punição, às vezes eu fico, a gente fica zangado porque o pastor chamou a atenção de algo que é necessário para a gente. A gente não tem um compromisso com a oração.
A gente acha que é só chegar e acabou, e tá bom. Falei, fiz conforme os outros fazem. É só fazer assim e salvou. É só abrir no Salmo 91 e salvou. Não! O que salva é Jesus. Jesus está pedindo, perguntando: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E eu não deixo ele agir na minha vida, porque eu quero que ele haja segundo a minha vontade, não a dele. Porque se eu entender que eu sou nada, que eu vim do nada, que eu sou um monturo, e Jesus quer fazer algo precioso de mim, porque o meu corpo não vai para o céu como o corpo de ninguém. Porque Deus, quando nos criou, foi do barro. E o barro era o quê? Um boneco. Aí o Senhor fez o quê? Soprou fôlego de vida. O sopro divino. E é isso que vai para o céu. Enquanto eu não entender que eu sou um sopro divino, e sopro divino não é cego, sopro divino não é surdo, sopro divino não é aleijado, sopro divino não é doente. Sopro divino só precisa entender que ele é sopro divino, que ele faz parte de um algo maior que a gente não tem condição de imaginar. Por isso a gente fica na dúvida, porque é tão grande que não custa nada para mim. Porque toda e qualquer religião que tem da porta para fora, você, para conseguir alguma coisa, você tem que pagar, você tem que fazer sacrifício. Deus não quer sacrifício de ninguém, porque Ele já fez o sacrifício. Ele quer o quê? A minha entrega. Que eu entenda que tudo que Ele fez foi por mim, para mim. Então, se é por mim, para mim, eu preciso o quê? Aceitar. Quando nós somos neném, bebezinho, a gente está com fome, a gente vê as crianças aí, a gente não tem lembrança. Mas você vê o neném, quando ele já sabe o que ele precisa. Ele precisa o quê? Ele procura o seio da mãe. Mas ele por si só não consegue mamar. Ele precisa da mãe. Porque se não for mãe, o neném não vive. Não adianta você pegar o neném e botar lá, ó, que Moisés foi colocado na manjedoura, naquele negócio, eu esqueço o nome das coisas, né? Lá no rio. Mas a irmã dele ficou vigiando. Ela ficou ali de prontidão. Aí quando ela, lá na travessia, ela tem problema, as pessoas não entendem a misericórdia de Moisés. Por que Moisés teve misericórdia de Miriam? Porque tem que ter mesmo, porque ela foi boa para ele. Antes dele saber alguma coisa. E assim somos nós. Então precisamos entender que somos piores do que Bartimeu. Porque a gente consegue ver. A gente só não consegue responder adequado ao chamado do Senhor. Porque Bartimeu chamou a Jesus. Não deixavam ele, mas Jesus chamou a Bartimeu. E o chamado foi feito para cada um de nós aqui. Porque Bartimeu somos nós. Então que possamos fazer tal qual Bartimeu. Lançar fora aquela capa que já não nos serve para nada. E seguir a Jesus no caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Com palmas, louvemos ao Senhor. Glória a Deus.